Neste vídeo, vamos pensar sobre um dos amigos de Jó, chamado Zofar. O livro de Jó apresenta um diálogo ou debate poético que se desenvolve à nossa frente de uma forma dramática. Em sucessivos turnos ou trios, há seis interlocutores nas narrativas: Jó, os três amigos, um homem mais jovem chamado Eliú e Deus. O problema central é: por que Jó sofre? Isso envolve necessariamente a questão do sofrimento humano como um todo? Os três amigos de Jó tentam interpretar o caso particular dele segundo seus conceitos da providência em geral. Os resultados são bastante insatisfatórios. Então, quando surge um impasse patético, Eliú repentinamente fala e com cautela expõe pelo menos uma sugestão importante que fora ignorado até aquela altura. As trevas profundas, porém, continuam. Finalmente, a voz de Deus se faz ouvir, vindo de uma tempestade, o que leva a discussão a um majestoso, mas inesperado apogeu. Se quisermos apreciar a mensagem viva desse antigo diálogo dramático, há duas importantes coisas a serem feitas. Primeiro, é preciso entender a essência da discussão em si. Segundo, devemos observar o notável processo que envolve o sofrimento de Jó. Então, fazemos uma pergunta. Qual é, então, o significado central da discussão? Poderemos entendê-lo mais rapidamente se observamos os outros oradores e seus respectivos pontos de vista e não os discursos de Jó. Vejamos primeiro os três amigos de Jó: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. No debate, eles falam um após o outro, na ordem em que o que eu acabei de citar aqui, na ordem que citamos aqui. Possivelmente, por ser esta a ordem de idade, embora com certeza todos fossem homens idosos, veja, por exemplo, o capítulo 32, versículo 6, eles vieram de muito longe para consolar Jó. Pelo menos esta era a intenção, capítulo 2, versículos 11 a 13. Mas à medida que o diálogo se desenrola, porém, suas condolências transformam-se em condenação e o sofrimento de Jó agrava-se, chegando a um ponto quase insuportável. Qual é então a filosofia e o argumento desses homens? O que dizer agora sobre Zofar? A não ser que os capítulos 27, a partir do versículo 7, e o capítulo 28 sejam atribuídos a ele, como pensam alguns estudiosos, ele fala apenas duas vezes em todo o debate, se nós não considerarmos esses dois capítulos, pois o terceiro turno seu logo é tomado por Eliú. Depois dele, Eliú fala. As duas falas ocorrem nos capítulos 11 e 20. Zofar é menos delicado e mais drástico que Elifaz e Bildade. Em parte, isto pode ser devido ao fato de que, quando Zofar entrou na discussão, Jó já havia respondido aos outros dois, contradizendo suas filosofias e sustentando sua inocência com crescente firmeza. As primeiras palavras de Zofar indicam que ele já se sente irritado. Note, ou notamos, o capítulo 11, versículos 2 e 3. Zofar, como os outros dois, tem um aspecto distinto. Elifaz, como vimos, baseia seu ponto de vista na observação e na experiência. Bildade apoia-se na tradição, mas Zofar
contenta-se com alguma simples suposição. Existe pelo menos uma dedução racional em Elifaz e ortodoxia inteligente em Bildade, mas Zofar presume e expõe com uma firmeza que tornaria pecado até mesmo a ousadia de Jó se divergir. Ele é um dogmático puro. Do começo ao fim, suas falas não possuem nenhum indício de raciocínio. Nem sequer o que ele diz, eu vi, não ele diz, mas Elifaz diz muitas vezes, eu vi, ou pergunta agora à geração passada, palavras ditas muitas vezes por Bildade. A palavra de Zofar é um dogmático. Ele só diz, sabe, portanto. Ocorrem suas duas falas e em ambos os casos, logo no início de sua proposição principal, ele se expressa desta maneira. Veja o capítulo 11, versículo 6 e o capítulo 20, versículo 4. O último destes trata-se de uma pergunta em nossa tradução portuguesa, mas no hebraico é simplesmente, sabes tu? Uma afirmação. A primeira fala de Zofar, no capítulo 11, é em 3 partes. Do versículo 1 ao 6, vemos uma condenação de Jó por verbosidade, versículo 2, presunção, versículos 3 e 4, pecado, versículos 5 e 6. E a seguir, do 7 ao 12, há uma justificação de Deus, como estando acima da compreensão humana. Capítulo 7 a 9, acima da interferência humana, versículo 10, e acima do engano da raça humana, versículos 11 e 12. Finalmente, nos versículos 13 a 20, vemos uma advertência para o arrependimento, as alternativas sendo arrependimento e restauração, versículos 13 a 19, ou impenitência e morte, versículo 20. A segunda fala de Zofar encontra-se no capítulo 20. Ela é inteiramente uma veemente, mas disfarçada denúncia de Jó como um malfeitor e hipócrita que está sendo castigado. O discurso se divide em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3 temos a introdução, e seria Zofar sente-se provocado, é o que expressa essa introdução. Do versículo 4 ao versículo 28 temos a proposição, e a prosperidade dos perversos é de curta duração. Finalmente, no versículo 29, vemos a aplicação, isto é, Jó deve aceitar seu sofrimento como sendo parte do perverso, como ele sendo parte do perverso. Podemos resumir Zofar e seus conceitos da seguinte maneira. Primeiro, é um dogmático religioso. Note o capítulo 11, versículo 6 e o capítulo 20, versículo 4. Segundo, do mesmo modo que ele faz Bildade, é mentalmente limitado por uma visão excessivamente rígida da providência. Capítulo 11, versículos 3 a 20 e no capítulo 20, versículo 5. Terceiro, seu dogmatismo limitado encontra expressões, como por exemplo no capítulo 20, versículo 5, onde ele diz: o júbilo dos perversos é breve. Quarto ponto, a teoria, quando aplicada a Jó, está no capítulo 11, versículo 6, ele diz: sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Bem, por enquanto era só isto sobre Zofar. Em outros vídeos tratarei dos demais amigos de Jó.